curso de especialização na carta aos Romanos, nós estamos vendo então que Jesus é o Filho de Deus. Quem voltará foi o mesmo que encarnou em Maria. Ele é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra, ressurgiu ao terceiro dia, é o mesmo que está sentado à destra da majestade nos altos céus, que é aclamado de dia e de noite por todos os homens que tomam seu nome nos céus. E o Filho de Deus voltará. O apóstolo Paulo fala da volta de Cristo como um desfile, a parousia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que é o texto citado pelo Lucien Serfox, Cristo na teologia de Paulo. Ele diz, o apóstolo Paulo fala, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho. Olha que lindo, meus irmãos. Nós estamos esperando Jesus dos céus. Que Jesus? O Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então nós vamos pegar aqui as sentenças do apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses. Quem é que você está esperando voltar dos céus? Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Que Filho de Deus? Aquele que ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos para quê? Para nos livrar da ira futura. Nós já passamos pelo juízo da cruz. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós fugimos da ira de Deus, porque Deus ele tem ira. O livro de Jó mesmo fala que essa ira de Deus, elas são essa ira de Deus, ela tem a ver com os tesouros, os depósitos de granizo que Deus tem reservado desde que ele fundou o mundo. Deus reservou seus depósitos de granizo para que no último dia ele derrube esses granizos sobre os seus inimigos. Deus tem então o seu depósito de munição nos altos céus. Quais são as munições que Deus tem? Os céus. O apóstolo Pedro fala, isso aqui, meu irmão, vai virar fogo. O mundo está reservado, Deus reservou o mundo como espetáculo para o juízo final. Isso já nos assusta. Nos assusta porque era para nós. Deus tem ira. Ao mesmo tempo que Deus tem ira, ele tem uma longanimidade. É um dos atributos do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, que é o homem que nós estamos estudando também no curso de especialização em teologia paulina, todos os sábados às 9 da manhã, pelo Instituto SERD de Educação Formal, em Guarulhos, tá bem? Inclusive, em breve, as aulas serão presenciais de segunda a sexta. De segunda a sexta, nós teremos curso ali no Instituto SERD, em Guarulhos. Orem por nós, tá bem? Porque é uma responsabilidade muito grande e precisamos ter o suporte da oração dos irmãos e das irmãs. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, com a sua escatologia, com a sua descrição do Senhor Jesus, ele fala para nós que Deus ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Que ninguém. Deus não está lá, não vejo a hora de acabar com o mundo para poder ter um pouquinho de paz na minha cabeça. Esse não é o nosso Deus. Aliás, o nosso Deus já está em paz. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Colossenses que Cristo, ele realizou a paz entre nós e Deus. Ele veio e evangelizou a paz. Quem estava longe e quem estava perto. Derrubou a parede de separação entre nós e Deus está em paz. Irmãos. Cristo veio, quando ele subiu aos céus, sentou-se sobre a tampa do propiciatório, sangrando, e o seu sangue eterno continua propiciando Deus a nosso favor. Amém, meus irmãos e irmãs? Deus está em paz. Deus não está fumegando lá no trono, irado, nervoso, não vê a hora de acabar com tudo. Deus está em paz. No entanto, a Bíblia diz que existem os filhos da ira. Esses filhos da ira, também chamados de vasos de perdição, são nomes, tá bem? São nomes. Vasos de perdição ou filhos da ira.
esses filhos da ira, eles alimentam o dia do juízo final. Então esse juízo final, embora que o Senhor Deus já haja julgado por antecipação os nossos pecados no seu Filho, em Jesus Cristo, Deus só salva os que estão em Cristo. Quem não está em Cristo, meus irmãos, aí a Bíblia diz, estão entesourando para si ira. Entesourando ira, colocando lenha na fogueira. Acumulando para si ira, provocando a ira de Deus. Deus é longânimo. A palavra longanimidade representa justamente isso. Ira, longe. A ira de Deus está muito longe de nós. Muito longe. Como que a gente sabe que a ira de Deus está muito longe de nós? Porque o livro dos Salmos diz, assim como o Oriente dista do Ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Fica em paz. Seu pecado está resolvido com o Cristo sangrando na cruz. Sim, o Senhor Deus, o Senhor Jesus continua com seu sangue eterno, tá bem? É o autor aos Hebreus que fala que ele se ofereceu pelo Espírito eterno, tá bem? Seu sacrifício é eterno. Agora eu usei uma figura de linguagem. O sangue de Cristo continua nos purificando de todo o pecado. Então o sangue de Jesus continua vivo, jorrando sobre o propiciatório, tá bem? Está vivo, clamando por nós. O autor aos Hebreus, inclusive, fala que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel era só pelo irmão dele, Caim. O sangue de Jesus é por todos nós. Quer dizer que há um poder do sangue do Senhor Jesus, que é um poder permanente, contínuo, tá bem? Contínuo. O apóstolo João fala, purificando-nos de todo o pecado. Purificando vai. É ato contínuo, tá bem? Você vê que quando nós tomamos o suco da ceia, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Sangue vivo do nosso Senhor Jesus. Não é que o suco se transforma em sangue, mas o poder de Cristo está presente sim no momento da ceia do Senhor, para que tomemos ali o suco de uva como se fosse o sangue de Jesus, com a mesma eficácia, tá bem? Qual é a eficácia do sangue de Jesus? Nos purificar de todo o pecado, segundo as doutrinas do nosso Mestre. Glória a Deus! Então, meus irmãos, o que acontece? Deus tem ira. Um dia o Senhor Deus vai manifestar a sua ira em plenitude. A gente vai retomar esse tema quando a gente chegar lá no capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu espero em Deus que todos os irmãos suportem, tá? Esses dias aí que nós estamos fazendo a introdução, até a gente chegar lá nesses temas mais polêmicos. Capítulo 9, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, só tema polêmico na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se Deus nos dê graça, a gente chega lá, tá bem? Então o que acontece? Deus vai manifestar a ira dele. O apóstolo Paulo fala aqui para nós em 1 Tessalonicenses 1, 10. Jesus nos livra da ira futura. Essa ira futura, meus irmãos, quando ela se despencar sobre os ímpios, não tem cruz para essa turma. A cruz é antes da ira futura. Aqui Paulo diz, para nos livrar. Jesus volta antes que a ira futura despenque sobre os ímpios, os inimigos de Deus. Antes desse momento, Cristo tem que entrar na nossa vida. Cristo tem que permanecer em nossa vida. Então o que fazemos nós? Existem julgamentos na Bíblia, tá bem? Julgamentos. Julgamento do pecado. Julgamento do pecado é na cruz. Lá na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. Julgamento da consciência. Todas as vezes que nós somos redarguidos pela consciência, é para nós não sermos condenados com o mundo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, o julgamento da consciência. Depois nós passaremos pelo julgamento das obras dos salvos, tá bem? Que é chamado de tribunal de Cristo. Os salvos se apresentando diante de Deus para ter as suas obras justificadas por Jesus ou rejeitadas pelo Senhor Jesus. Julgamento das obras dos salvos. E depois, meus irmãos, a gente vai para o juízo do grande trono branco, o juízo final. O juízo final que começa a se despencar por ocasião da parousia do Senhor Jesus, vai pegar os ímpios, fugindo que nem rato, dizendo para que a terra os engula, que é uma metáfora, eles tentando fugir, mas aí o livro do Apocalipse fala, quem fugiu foi os céus e a terra. Céus e terra fogem
do juízo final, para os irmãos terem ideia do que vem a ser a ira futura. Um tanque de fogo fervendo, o diabo lá dentro, com os demônios lá dentro, a morte lá dentro, o Hades lá dentro, e todo aquele que não é achado escrito no livro da vida, que não confessou o Senhor Jesus diante dos homens, pode folhear de capa a capa, não tem encontro com Jesus. Aí a Bíblia diz, todo aquele que não foi achado no livro da vida, tanque de fogo, com o diabo, a morte, o inferno e a horda de demônios e todos os ímpios do mundo lá. Ira futura. Essa ira futura escapa da nossa imaginação, assim como a Nova Jerusalém escapa também da nossa imaginação. O que nós temos são metáforas. O que nós temos são figuras de linguagem. Tanque de fogo e enxofre é uma linguagem. O que os judeus tinham de mais próximo do fogo do inferno? Era a Guiena. O que era a Guiena? Guiena era o lixão do lado de fora da cidade, com cheiro de carne podre, de toda sorte de lixo, aonde era jogado todos os dejetos da cidade. Os dejetos alimentavam o fogo da Guiena, o mau cheiro subia e dava para se ver as larvas andando por dentro do fogo. Via-se o bichinho por dentro do fogo. Corpos de mortos. Algo que era multimilenar. Vinha lá dos tempos do Antigo Testamento, também chamado de Vale de Inom, onde muitas vítimas foram sacrificadas vivas. É o que o Novo Testamento fala, que o inferno é um tanque de fogo. É um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. E é onde há pranto e ranger de dentes. O Apocalipse vai dizer para nós, lá a turma é atormentada de dia e de noite diante dos santos de Deus. É apavorante. O que fará o Filho de Deus? Só o Filho de Deus para desviar o nosso curso, meus irmãos. Você que ainda crê no Senhor Jesus, glorifique e exalte a Deus. Por quê? Porque muitos estão perdendo a fé. Por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas e a fé está desaparecendo da face da terra. Que Deus te preserve, assim como preservou Elias e preservou também mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante da besta do Antigo Testamento, o Baal. Então nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de nos mantermos aqui no Evangelho, porque só Jesus nos livra da ira futura. Ele é o Filho de Deus. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que os irmãos andaram perguntando, tá bem? Então eu respondi um pouquinho para a irmã Rosilane. Sim, o Senhor Jesus ele continua com o seu sangue vertendo-se sobre o propiciatório. Quem é o propiciatório? O propiciatório é o próprio Deus. A caixa, tá bem? Era o próprio Deus. Aí Cristo e o Pai são um e o sangue do Senhor Jesus continua intercedendo vivo por todos nós. Depois, o nosso irmão Felipe, ele perguntou para nós aqui, como entender que Deus prepara os ímpios para a perdição? A palavra aí que Deus prepara os ímpios para a perdição, no grego significa justificam a perdição, tá bem? Eles são vasos da ira, ou vasos de perdição. Vasos que se ajustam aos padrões da injustiça. Então aqui está a injustiça. Uma pessoa que fica dentro dos padrões da injustiça é um vaso de perdição. Essa turma aqui é a turma que diz o apóstolo João. A condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas a turma começou a apagar as lâmpadas, amando mais as trevas do que a luz. A condenação é essa. O Senhor Jesus ele diz o seguinte, se eu não tivesse vindo ao mundo, ninguém teria pecado. Se Cristo não tivesse vindo, a gente estava justificado. Estamos pecando, mas não tem Salvador. Aí Cristo fala, mas agora eu vim ao mundo. E eles já não têm mais como se justificar. No nosso caso, nós que somos aí da fé cristã, meus irmãos, somos a fé do Evangelho, a nossa situação é a seguinte, ou você permanece até o fim, como diz o autor aos Hebreus, o meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que nós cantamos em nosso hinário, meus irmãos. Mesmo em dores que levem à morte, seja constante e não voltes atrás. Tua herança e a tua eterna sorte é Jesus, o fiel e o veraz. Nós somos chamados para a salvação, para escapar do lago de fogo, escapar do juízo final. A nossa posição se inverteu. Nós éramos réus
do fogo do inferno, réus. Cristo veio, desviou o nosso curso, interrompeu a nossa trajetória para o inferno, nos garantiu agora a sua presença pelo seu Espírito Santo em nós, colocou o seu nome nos céus, colocou a gente sentadinho na igreja, deu os dons do Espírito Santo para a gente poder entender os mistérios do reino de Deus. Só tem que aguardar o rei voltar, meu irmão. Você só tem que aguardar o rei voltar. Agora, estamos em guerra. Se estamos em guerra, nós devemos fazer parte do cortejo, do desfile, do dia da parousia do Senhor Jesus. Nós vamos continuar aqui a nossa leitura do livro do Dr. Sir Fox, tá bem? Cristo na Teologia de Paulo. Então ele diz aqui: possuímos em 1 Tessalonicenses 1 a 9 o resumo do anúncio que Paulo dirige aos pagãos. O apóstolo relembra efetivamente aos seus correspondentes a maneira como ele os abordava e como, ao ouvi-lo, eles se haviam convertido, deixando os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro e aguardarem o seu Filho lá dos céus, ao qual ressuscitou dos mortos, Jesus que nos salva da ira vindoura. Paulo falou primeiro do Deus do monoteísmo judaico. Conhecemos os pormenores do tema. Liga-se, já no tema judaico, de propaganda herdado pelos cristãos, ao anúncio do juízo. Os cristãos precisam, olha só, os cristãos precisam. O juízo realizar-se-á na parousia, cujo herói será Jesus, o Filho de Deus, dizia o apóstolo aos Tessalonicenses, que nós esperamos dos céus. Deus o ressuscitou dos mortos para nos livrar da ira vindoura. Qual é a garantia, meu irmão, de que nós não vamos parar no lago de fogo? Deus antecipou a nossa ressurreição. Como que ele antecipou a nossa ressurreição? Trazendo o seu Filho de volta à vida dos mortos. Cristo é o primogênito dos mortos. Então Deus antecipou a nossa ressurreição antes de chegar lá na linha final, meus irmãos. Aí a gente vai falar sobre a presciência de Deus, tá bem? A presciência e também o que é chamado de prohorizen, o pré-conhecimento de Deus do horizonte. Prohorizen, Deus se posiciona daqui e olha para o horizonte lá na frente. Então o que faz Deus? Antes de chegar na linha final, Deus chega lá na linha final antes de você. Estava você aqui caminhando diretamente para o inferno, Deus se posicionou aqui e falou: esse cara vai morrer, essa mulher vai morrer, vai diretamente para o lago de fogo. O que nós vamos fazer? Vamos interromper a trajetória dele. Isso é prohorizen, é predestinação, tá bem? É Deus se antecipando à queda final do homem. Quem um dia tocar, a gente vai ter que tocar nesse assunto, porque o apóstolo Paulo falou nele mais de 4 vezes. Só Paulo usou a palavra predestinação na carta aos Romanos, que nós estamos estudando. Vamos ter que voltar nesse assunto. Quem quiser se antecipar, aí no canal Conhecimento de Fronteira tem uma playlist chamado Seminário, tá bem? Sobre predestinação e livre-arbítrio. Ali eu participei de uma discussão, um debate sobre esse tema e nós explicamos ali o significado da palavra predestinação no vocabulário do apóstolo Paulo. Aí, se os irmãos quiserem antecipar, tem toda a liberdade. Eu não vou antecipar muito porque é um tema muito complicado, mas dá para simplificar dizendo: antes que você chegasse no ponto final, Deus interrompeu a sua trajetória. Cortou a linha e falou: vem comigo. Como que ele fez isso? Através de Jesus. Como? Ressuscitou ele dos mortos. Ele é o primogênito dos mortos. Cristo ressuscitado tem autoridade para interromper a trajetória de morte de qualquer pessoa. Por quê? Porque ele é o príncipe dos mortos, meus irmãos. Ou primogênito, aquele que dentre os mortos saiu da tumba primeiro. Então ele ganhou autoridade para interromper a trajetória de morte de qualquer homem e mulher. Ele tem autoridade, ele não precisa pedir a sua autorização. Ô filho, eu posso interromper a sua trajetória? Ele tem autoridade para chegar até você, lhe apresentar o inferno e dizer: olha, para onde você estava indo? Estava indo para lá. Mas o caminho da vida é para cima. O caminho da morte é para baixo. Vem comigo. Então o Senhor Jesus, pelo Evangelho, te convence. Olha só como que é irônico isso. O Senhor Jesus tem que te convencer de que o céu é melhor. De que o inferno não foi para você.
Jesus tem que te convencer. E como que ele te convence? Ele te anuncia o evangelho da graça. Todos os teus pecados são cancelados. Como, Senhor? Se eu devo tanto assim? O sangue do Senhor Jesus é colocado no propiciatório para que o sangue do Senhor Jesus interceda por você diante de Deus. Sua dívida está paga. Só vai para o inferno se você quiser. Como assim? Está pago, você não deve mais nada. Mas eu nem pedi para pagar? Pois então, eu paguei sem você pedir mesmo, sem você saber que a sua dívida estava paga, quitada, te livrando da ira futura, do fogo do inferno. Esse aqui é o tema da nossa aula neste momento. Então nós vamos dar continuidade aqui, mas eu vou fazer a tradicional pausa para que os irmãos e as irmãs façam as suas perguntas, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre essa fissura que o judaísmo criou em torno do juízo, meus irmãos. Deus é juiz. E se Deus é juiz e o Senhor Jesus está lado a lado com Deus, ele precisa nos explicar essa questão do juízo e do julgamento.